pessoal, sejam muito bem-vindos a mais essa videoaula. Eu sou a professora Rayane e na videoaula de hoje vou fazer a correção da atividade 2 do nosso plano de estudos tutorados da intervenção pedagógica sobre adição até a terceira ordem usando o sistema de numeração decimal. Pegue aí a sua apostila, seja ela impressa ou no dispositivo. Se for no dispositivo, pegue o seu caderno e esteja sempre com o seu lápis na mão. A atividade 1, antes que ela comece, tem uma explicação aí sobre o sistema de numeração decimal, mostrando a transformação em centena usando o material dourado, nosso conhecido material dourado. Então, quer dizer que 10 barrinhas, ou seja, 10 dezenas, dá em uma centena, porque nunca 10. Sempre que der 10, tem que passar para a próxima ordem. Qual que é a próxima ordem? Centena. Isso quer dizer que 10 dezenas formam uma centena, ou seja, 100 unidades. Complete os espaços com os algarismos abaixo. Então, 100 unidades. Tem quantas dezenas 100 unidades? 10 dezenas, certo? Porque cada dezena é 10. Então, ó, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Então, 10 dezenas, certo? São 100 unidades. 100 unidades são quantas centenas? Ó, presta atenção, centenas. É apenas uma centena, porque uma centena é 100. E 10 dezenas são quantas unidades? Já foi falado, só trocou aí 100 unidades. Lembra lá no início? Falou que 100 unidades é 10 dezenas. Isso quer dizer que 10 dezenas é 100 unidades. O restante já tá aí completinho para vocês. Vamos para o número 2? Diz assim, observe o exemplo e complete. Então, no exemplo, eu tenho quantas placas aí? Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 placas. Cada placa não é 100? Então, eu tenho 6 centenas, porque cada placa é uma centena. Então, 6 centenas. 6 centenas é quanto? 600. E como que escreve 600? Você vai escrever por extenso. A mesma coisa embaixo. Quantas placas eu tenho aí embaixo? Ó, conta comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Isso quer dizer que eu tenho quantas centenas? Tenho 7 centenas. Então, escreve aí. 7 centenas corresponde a que número? 700. E escreva agora por extenso 700. No de baixo, quantas placas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 placas. Então, quer dizer que é 8 centenas. 8 centenas corresponde a que número? A 800. E escreva por extenso 800. Por último, quantas placas eu tenho? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso quer dizer que eu tenho o quê? 9 centenas. Se eu tenho 9 centenas, que número que eu tenho? Qual quantidade? 900. Escreva por extenso 900. Número 3 agora. O número 3 diz assim, complete observando o exemplo. Então, o exemplo está aí com uma placa do 3 barrinhas e 4 cubinhos. Uma placa corresponde a que número? A que quantidade? 100. 3 barrinhas, 30. E 4 cubinhos, 4. Então, é 100 mais 30 mais 4. Isso dá que número? 134. Uma centena, 3 dezenas e 4 unidades. E vou escrever por extenso, 134. Vamos fazer isso na próxima. Quantas placas eu tenho aí? 1, 2. Eu tenho 2 placas. Isso quer dizer que eu tenho que número? Que quantidade? 200.
E as barrinhas, quantas barrinhas eu tenho? 1, 2, 3, 4. Quer dizer que eu tenho quanto? 40. E quantos cubinhos eu tenho? Eu tenho 5 cubinhos, ou seja, 5 unidades. Então, vou completar o meu quadro, ó, com 2 centenas, 4 dezenas e 5 unidades. Que número que eu formei? 245. Agora escreva esse número por extenso. Certo? Já podemos passar para a próxima? Lá em cima, ó, do lado do exemplo. Quantas placas eu tenho? 1, 2, 3. 3 placas corresponde a que quantidade? 3 centenas. Se é 3 centenas, é 300. Quantas barrinhas eu tenho? Cada barrinha é 10. Então, se eu tenho 5 barrinhas, eu tenho 50. E cubinhos? 2, que é a unidade. Então, vou completar agora o meu quadro de valor posicional. Centena. Quantas centenas? 3. Quantas dezenas? 5. Quantas unidades? 2. Última agora. Quantas placas? Quantas centenas? 100 em 100, ó. 100, 200, 300, 400. Então, coloca aí 400. Ah, gente, eu esqueci lá em cima, ó. É para escrever por extenso os 352 que eu coloquei no meu quadro de valor de lugar. Não esqueça de escrever por extenso. Isso é muito importante e ajuda a fixar. Agora sim a gente pode passar para o último. Então, quantas placas eu tenho no último? 4. Não é de 100 em 100 as placas? 100, 200, 300, 400. Aí sim, vou colocar 400. Quantas barrinhas eu tenho? 4. Então, cada barrinha não é 10? 10, 20, 30, 40. E 3 unidades. Agora eu preencho o meu quadro de valor de lugar. 4 centenas, 4 dezenas, 3 unidades. Que número que eu formei? 443. E escreva aí por extenso no seu caderno ou na apostila. Vamos para o número 4. Número 4, eu vou colocar os números de acordo com o que está escrito por extenso dentro do nosso quadro de valor de lugar, certo? Vamos lá, ele deu o primeiro exemplo. 122. Cento, centena, então é um só. 20, dezena, 10, 20, 2 dezenas e 2, 2 unidades. De baixo, 300. 300 é quanto? É 100, 200, 300. Então, é centena. Então, eu coloco 3 na centena. E 40. 40 é quantas dezenas? 4. E 3 unidades. O próximo é 168. Cento quer dizer que é um só. 60 é quantas dezenas? 6. E 8, 8 unidades. 450. 400 é 4 centenas. 100, 200, 300, 400. E 50. Quantas dezenas? 5. Tem alguma unidade? Não, nenhuma. Porque não falou 51 ou 2 ou 3, é só 50, certo? Então, vamos lá. 189. 100 quer dizer que é 1. 180. Quantas dezenas? 8. 189. Quantas unidades? 9. Último agora, 237. Quantas centenas? 2. Quantas dezenas? 30. 30 é 3. E 7 unidades. Terminamos o número 4. Vamos para o número 5. O número 5 pede para decompor o número e depois escrever essa decomposição. Colocou aí complete, aí você viu o exemplo aí, ó, 142. 142 é 100 mais 40 mais 2, ou seja, o 1 representa 100.
né? O 4, 40. E o 2, 2 unidades. Então, colocou 4 centenas, mais 4 dezenas, mais 2 unidades. Vamos fazer isso no de baixo. 184. 184. O 1 é que? Centena. Então, quer dizer que eu tenho 100. 80. O próprio número fala, ó, 80. Então, mais 80. Mais 4 unidades. Agora, eu vou escrever quantas centenas eu tenho, ó. Tenho 1 centena, 8 dezenas e 4 unidades. Vamos para o 296. No 296, o 2 vale quanto? Vale 200. Mais a dezena, que é o 9. O 9 vale quanto? 90, não é isso? E o 6, 6 unidades. Então, eu quero que você agora escreva quantas centenas eu tenho. 2 centenas. Quantas dezenas? 9. Quantas unidades? 6. 2 dezenas, 9. 2 centenas, 9 dezenas e 6 unidades. 261. O 2 vale quanto? 200. O 6 vale 60. E 1. Então, eu tenho 2 centenas, 6 dezenas e 1 unidade. No 150, o 1 vale 100. O 5, 50, certo? E eu tenho alguma unidade? Não, 0. Então, ficará 1 centena, 5 dezenas e 0 unidade. No 177, eu tenho o 1 vale 100. O 7 do meio aí vale 70. E o último, 7 unidades. O 100 quer dizer que é 1 centena. O 70 quer dizer que é 7 dezenas. E o último 7, 7 unidades. Vamos agora para o último, o número 6, certo? No número 6 diz assim, ligue as parcelas. Então, na primeira parte aí, as parcelas que somam 200. Então, tem que dar 200. No primeiro é 196. Que número que eu vou adicionar, ou seja, eu vou somar ao 196 e vai chegar em 200? 196 mais... Ó, 196, 197, 198, 199, 200. Então, mais 4, certo? Então, você liga o 196 ao 4. 199, falta quanto para chegar em 200? 1. Não é isso? Então, liga o 199 ao 1. 198, falta quanto para chegar em 200? 2, ou seja, se eu somar 196 mais 4 vai dar 200, 199 mais 1 vai dar 200, 198 mais 2 vai dar 200. E 197 mais 3 vai dar 200. Agora eu quero que dê 400, 4 centenas. E eu tenho 394. Quanto que falta para dar 400? Se eu somar com 6, 393, eu vou somar com quanto para dar 400? Com 7, 392, eu vou somar com 8 e 395, eu vou somar com 5. Terminamos a nossa atividade 2 do nosso Plano de Estudos Tutorados da Intervenção Pedagógica sobre multiplicação. Gostou? Aprendeu? Então curte para receber os nossos próximos vídeos. Clica aí no sininho, certo? Para você acompanhar toda a correção de cada videoaula. Ó, um abraço e até lá!